boa tarde. Meu nome é Tatiane Borges. Eu não sou coach de concurso, sou servidora do INSS e quero passar algumas dicas para auxiliar quem está nessa trajetória de concurso, nessa batalha, porque é uma coisa que eu gostaria de ter recebido quando eu prestei o concurso. Eu queria ter tido algumas dicas também, né? Aqui em casa nós somos concurseiros ainda, eu e meu esposo. Ele acabou de ser aprovado no TRT de Minas, tanto para técnico quanto analista. A gente ainda tem uma rotina bem pesada de estudos e eu gostaria de passar umas dicas para vocês do que deu certo para mim no INSS. Eu deixei o meu e-mail no blog do Google e eu estou recebendo muitas questões sobre a preparação, né, sobre o trabalho no INSS, e eu gostaria de falar sobre o que mais o pessoal tem me pedido, que é sobre a escolha da PS, né? Como eu estava dizendo para vocês, como aqui é casa de concurseiro, uma dica que eu gosto de dar, como é feriado aqui, foi feriado servidor público para mim na sexta-feira, e então hoje a gente se permitiu acordar um pouco mais tarde, né? A gente acordou tarde, hoje acordamos às 7 horas da manhã, porque a gente sempre acorda às 5h30, fazemos inglês, nesse período antes de ir pro trabalho. Eu trabalho numa PS que é turno estendido, meu trabalho é das 7 a 1. Então, tem um jargão no direito que ele fala que o direito não socorre aqueles que dormem, e eu gosto de falar que a banca não aprova aqueles que dormem. Então, se você está interessado em concurso público, melhora seus hábitos, tenha um sono mais reparador, mas acorde cedinho e já comece, né? Como eu estava falando, né, o pessoal tem me perguntado muito sobre a escolha da PS. Eu quero fazer outros scopes falando sobre a rotina de estudos. Eu adoro trabalhar no INSS, mas o meu plano de vida é o INSS assim como um concurso trampolim, né? Então, eu quero ainda, vou prestar para analista do TRF, mas a minha meta final é a magistratura federal. Então, tem alguém aí que está prestando concurso, que está aí, ou se não tiver, tem alguém aí prestando concurso que está online agora? Se não tiver, as dicas de estudo, elas servem para todo mundo, seja para sua vida pessoal, seja para o seu melhoramento. Ah, que bom, Roberto. Você está pensando em prestar qual concurso? O do INSS mesmo? Ou você tem outra coisa em vista? Qual a sua formação? De onde você está falando? Por favor, gente, coloca para mim a formação de vocês, de onde vocês estão falando, se vocês pretendem prestar concurso. Ah, que ótimo! Então eu espero que eu possa te ajudar, pelo menos um pouco. Não posso fazer sua parte, mas que as minhas dicas possam te ajudar nesse caminho. Tem mais alguém aí prestando concurso? TCE São Paulo, ótimo concurso também, Tribunal de Contas, um ótimo cargo, muito bom. Bom, gente, então como eu tava falando, concurseiro que é concurseiro, ó, eu tô sem maquiagem hoje para mostrar, a gente tem olheira, eu acabei de fazer, legal, abre muito leque também, tá tendo muito concurso para área administrativa, e no INSS vai ser tranquilo o trabalho, você vai aprender bastante coisa. Eu tenho uma colega até que ela, depois que entrou pro INSS, ela resolveu fazer direito, ela tá fazendo direito, é muito legal. Quem não fez direito, que tiver interesse, eu acho que é um curso excelente. Bom, como eu tava falando pra vocês, hoje eu mesma fiz as minhas unhas, eu abri mão de ir em salão porque a gente perde tempo. Então, uma dica que eu gosto de dar é essa: acordem cedo e não percam tempo. Façam uma lista de todas as pequenas coisas com as quais vocês perdem tempo e abrem mão delas. É por um tempo, depois a gente vai. Depois eu pretendo ficar no salão muitas horas, mas se eu for, por exemplo, marcar uma manicure, ela vai demorar um tempo, ela não vai poder me atender na hora que eu quero. Então, a hora que eu posso, eu faço a minha unha, eu resolvo alguma coisa, mas o foco meu agora é o estudo. Então, eu vou falar para vocês agora sobre a escolha da PS. Né? É uma coisa assim muito particular. Eu vou falar para vocês
É o TJ de onde, Roberto, que você quer fazer? Eu não tô sabendo qual TJ que tem. Eu já fui servidora do TJMG. Bom, o que eu tava falando, a escolha da PS é muito pessoal. O que que aconteceu comigo? Ah, o TJDF, é verdade. O TJDF é um concurso onde eles chamam muitas pessoas. Tem uma filha de uma amiga que trabalha lá. É um cargo muito bom também. Enfim, a escolha da PS. Aconteceu comigo o seguinte: eu sou de Uberaba, agora eu estou lotada na PS Paracatu, que faz parte da gerência executiva de Uberaba. Muita gente está me perguntando se eu acho que o concurso vai ser regionalizado, vai ser por gerência executiva ou por APS. A gente sabe tanto do concurso quanto vocês, a gente não sabe ainda como vai ser. Mas se for por gerência executiva, eu acho que é uma vantagem se você estiver bem preparado. Se a gente estiver bem preparado, não interessa, você pode ir para qualquer lugar. Então é melhor você escolher um lugar que atenda aos seus interesses pessoais. Se o concurso for por gerência executiva, na minha época foi por cidade. Se ele for por gerência executiva, por que a chance é melhor? Porque você entra numa lista de classificação. Então, se a sua nota for maior e abrir vaga em qualquer cidade que for gerida por aquela gerência executiva, você vai ser chamado de acordo com a classificação. Agora, quando é por cidade, como aconteceu comigo, você só concorre para aquela cidade. Só se não tiver mais ninguém aprovado naquela cidade é que você pode ser chamado pela lista geral. Ou se não tiver havido concurso para determinada APS, aí você pode ser chamado pela lista geral, mas já é mais complicado. E o que aconteceu comigo? Eu não acreditava que eu ia tirar uma nota tão boa como eu tirei. Então, gente, quem estiver gostando, dá coraçãozinho aí na tela para eu saber, para eu ter um feedback. Valeu! Então, o que acontece? Eu não acreditava que eu estava tão bem preparada como eu estava, e realmente eu estava. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes que eu me esqueça, acreditem em você, visualizem sua vitória e façam sua parte. E eu não acreditei em mim, eu fiz a minha parte, eu fiquei obcecada com o concurso, eu só pensava naquilo, eu fiquei totalmente concentrada no estudo, mas eu estava duvidando de mim por causa de alguns outros fracassos que eu tive com o concurso público. Então, quando eu fui escolher, eu escolhi a PS que era mais distante de Uberaba, porque eu pensava que ela seria menos concorrida. Mas o que aconteceu? O primeiro lugar, só tinha uma vaga naquela PS. O primeiro lugar, ele errou. Tá travando? Nossa, eu tô tão pertinho do mundo. Tá travando para todo mundo? Porque aqui o meu sinal tá muito bom. Vê se não é no seu. Eu acabei de verificar o sinal, ele tá ótimo. Tá travando para todo mundo, gente? Tá normal? Valeu, Paola. Então, gente, eu acho que é problema no seu modem, é que eu acabei de verificar, tá certinho. Então vamos lá. Como eu não acreditava muito que eu ia conseguir, né? Então tinha só uma vaga. Eu achei não vou pegar a APS menos concorrida, que era mais distante da gerência executiva de Uberaba. Eu sou de Uberaba, Minas. E o que aconteceu? O primeiro lugar, ele errou acho que 2 questões, salvo engano, quase fechou a prova, então eu fui para segundo lugar. E se eu tivesse escolhido uma cidade mais próxima da minha, eu teria ficado em primeiro lugar em 2 cidades. Então, a minha escolha, na verdade, o meu critério, ele não foi válido, né? Então, tudo isso pode acontecer. Não é uma receita certa. Agora, se for por gerência executiva, é muito melhor, porque eu teria sido chamada um ano antes se fosse por gerência executiva, porque eu teria entrado na classificação geral e eu estaria numa ótima classificação geral. Então, onde fosse precisar de servidor, eu seria chamada. Então, assim, tem essa vantagem da gerência executiva, só que a gente não sabe para onde a gente vai se o concurso for por gerência executiva. Agora, se ele for por APS, você sabe para onde ele vai. Então, se o concurso for por APS, essa minha experiência, ela, na verdade, ela não foi como eu acreditava que seria, porque eu achei que numa menos concorrida, a concorrência seria menor. E a concorrência foi menor, foram menos pessoas concorrendo àquela vaga, só que teve uma pessoa que tirou uma nota muito alta. Então, tudo é relativo. O que determina o lugar para onde a gente vai? Eu trabalho em Paracatu, Minas Gerais. Já ouviram falar?
É uma cidade de 100 mil habitantes, uma cidade histórica. Aqui é uma boa cidade, tem 2 faculdades, as pessoas são muito amáveis, é uma ótima cidade. Só que ela é bem distante da minha cidade natal, onde está toda a nossa família, são quase 400 quilômetros. E, e aqui a APS é excelente, um clima muito cordial e a APS é muito organizada. O trabalho não fica acumulado, a gente consegue cumprir todas as metas, né? A gente trabalha em turno estendido, que é de 6 horas, tem uma turma que trabalha das 7 a 1, né? Eu sou da turma da manhã, e a outra que trabalha das 12, né, do meio-dia até as 18 horas. Então, o trabalho flui muito bem e como é uma cidade pequena, a gente tem a oportunidade de fazer de tudo, né? Que em cidades maiores, um fica fazendo só auxílio doença, outro só auxílio reclusão, outro aposentadoria. Aqui não, aqui a gente aprende de tudo. A gente faz aposentadoria, auxílio reclusão, a demanda voluntária que a gente chama, que é às vezes um senhor que vem pegar um extrato. Eu sou servidora do INSS, estou dando dicas para o concurso. Então eu pretendo fazer outros periscopos. Eu fiz um periscope antes, só que ele ficou muito longo e eu queria falar muita coisa, responder todas as perguntas e eu acabei me atrapalhando. Então eu vou fazer periscopos mais curtos sobre os temas das questões, assim, o que eu acho interessante. Então, essa escolha da PS, eu quero, para finalizar, falar para vocês, se o concurso for sobre gerência, estudem bastante, confiem em Deus, acreditem em vocês, e vocês terão mais chance de ser chamados se sua classificação for melhor. Se for por APS, você vai concorrer só para aquela APS, só para aquela agência daquela determinada cidade. Então, a sua chance pode ser menor se você não ficar extremamente bem classificado. Então, o que acontece? Para quem está chegando agora, eu escolhi uma APS que eu achava que a concorrência ia ser menor e realmente foi, mas era só uma vaga e o primeiro lugar só errou 2 questões, quase fechou a prova, né? Então eu fiquei em segundo lugar. Mas aí, depois de um ano, né, eles aumentaram as vagas, eu fui chamada, mas eu poderia ter sido chamada um ano antes. Então, se eu tivesse feito por uma cidade mais concorrida, olha como é relativa a coisa. Se eu fizesse uma cidade mais concorrida, eu teria ficado em 2 cidades. Boa tarde. Eu teria ficado. Você está falando de Realengo? Que legal. Olha só. Se eu tivesse escolhido por uma cidade mais concorrida, pertinho de Uberaba, que é a minha cidade natal, eu teria ficado em 2 cidades. Eu teria ficado na primeira colocação, teria sido chamada um ano antes. Então, como é relativa essa coisa de EPS, né? Então, o recado final que eu quero dar para vocês é: escolham uma PS que vai estar condizente com a vida de vocês, entendeu? Vai ser uma PS que tá eu ia estar perto da minha família, falou isso mesmo. E eu achei que eu não conseguiria, que eu tinha que escolher uma PS mais distante, que ela seria menos concorrida. E isso não teve nada a ver, porque por causa de um candidato eu fiquei em segundo lugar. Então, essa coisa de concorrência, no final das contas, gente, a gente concorre só com a gente mesmo. Se a gente não acredita na gente o suficiente, a gente não vai alcançar. E eu ainda falo uma coisa muito curiosa, gente. Eu tenho estudado bastante sobre física quântica, sobre mentalizações. O Ricardo Borges, que acabou de ser aprovado no TRT de Minas. E a gente tem estudado bastante algumas coisas sobre física quântica e a importância do pensamento. Gente, isso é tão sério. Na verdade, eu não acreditava muito em mim. A PS para analista, o concurso, teve o concurso agora, mas analista, eu não fiz esse concurso de analista, foi uma época que eu dei umas férias dos estudos. Eu não sei quando é que vai ser analista, eles acabaram de chamar, mas eu acredito que só no ano que vem ou em 2017, que vai ter de novo para analista, tá? Mas analista não... para serviço social, eu acho que não... Eu não tenho certeza. Tem nesse de serviço social? Eu sei que tem para perito.
Provavelmente vai ter, porque acabou de abrir edital de remoção para serviço social. Serviço social, o trabalho de assistente social é muito tranquilo na PS, gente. Eles avaliam aquele chamado LOAS, que é o benefício de amparo ao idoso e à pessoa com deficiência. Então, não é um trabalho estressante, tem um agendamento super organizado. Pelo menos aqui em Paracatu, né, eu acredito que em cidades maiores a demanda é maior, mas é tudo agendado agora no INSS, é excelente. Eu não entendi BPS, eu não entendi o que é BPS, mas enfim, o que eu tava falando, a PS é a agência, tá? Que eu tô falando, às vezes pode ser isso, a agência do INSS, a agência da Previdência Social, né, é o nosso local de trabalho. Então, assim, o que eu tava falando, eu me perdi meu raciocínio, mas da escolha da PS é muito relativa, como eu tava falando. Eu poderia ter ido para uma APS melhor, mas quando você for escolher, se for por APS, você acredita em você. Eu queria contar uma coisa muito curiosa. Eu tava falando da física quântica. Na verdade, eu não acreditava tanto em mim por causa de alguns fracassos que eu já tive, mas aconteceu uma coisa ainda que vocês podem me chamar de burra, porque só eu mesmo para fazer uma coisa dessa. Eu tava recém-casada e a nossa casa atrasou a entrega da casa, é uma casa na planta. E aí, quando entregou, a gente já estava morando num apartamento de aluguel e resolvemos reformar a casa e colocamos ela do jeito que a gente queria. E foi quando surgiu o concurso. Se eu tivesse passado em primeiro lugar, eu teria vindo direto para Paracatu. E na verdade eu falei pro meu esposo, olha, eu quero passar em segundo, porque senão a gente não vai aproveitar a casa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, quando eu vi a minha colocação em segundo lugar, eu não acreditei. Depois que eu comecei a aprender um pouco sobre física quântica, que eu percebi o tanto que a força do pensamento da gente é importante, mas vocês não façam como eu, vocês pensam que vocês vão passar em primeiro lugar na colocação do lugar onde vocês escolherem. Então, quando vocês forem escolher, se for por gerência executiva, ótimo. Vocês não vão poder escolher a cidade, mas vocês vão ter mais chance de ser chamado antes. Se vocês escolherem se o concurso for por APS, se você for escolher para determinada agência, qual o critério? Utilize o critério que vai mais ter a ver com sua vida, a cidade que vai ser melhor para você. E acredite, não pense assim, eu vou para uma menos concorrida, porque isso não tem nada a ver. Se não for o plano de Deus para você ir para lá, vai dar tudo errado. Vai ter um concorrente que vai tirar uma nota maior. Se não for, o que eu acredito hoje? Não era para eu ir para uma cidade perto da minha cidade natal, porque senão eu teria escolhido lá, porque Deus fala com a gente, né? Então, vocês façam isso, escolham de acordo, se for por APS, com os seus interesses pessoais. E tenham na mente de vocês que Deus, ele vê todas as nossas batalhas e a gente tem que fazer por merecer e a gente vai passar pelo que a gente tiver que passar. Se for bom para vocês irem para determinada cidade, vocês vão. Porque tudo que Deus faz é para o melhor. Então, estudem, façam a sua parte, acreditem em você. Eu pretendo fazer agora na lista do TRF, mas a minha meta final é a magistratura federal, Paola, porque eu tive o concurso do INSS como um concurso trampolim. Mas eu falei no outro vídeo que quem quiser seguir carreira no INSS é excelente. Eu tenho colegas que estão seguindo a carreira lá, que são super bem realizados, né? Se encontraram lá no trabalho. Eu acho o trabalho do INSS muito gratificante, mas o meu sonho é a magistratura. Então, o concurso do INSS ele serve para isso também. Se você tiver outro sonho, ele vai te ajudar, porque o trabalho é tranquilo. São 6 horas de trabalho. Eu trabalho das 7 a 1, das 7 da manhã a 1 da tarde. Então eu tenho muito tempo para estudar e para fazer outras coisas, né? Se você quer ter outra profissão, por exemplo, eu que sou advogada, se eu quiser eu posso advogar desde que não seja contra a União. Então o INSS ele te dá uma estabilidade e te permite fazer outras coisas. Além disso, se você quiser seguir carreira é ótima. E se você quiser estudar por outro concurso é ótimo. Se você quiser ir para academia, quiser aprender um instrumento, tudo eu acho assim o INSS excelente para quem tem um plano de vida ou para quem o plano de vida é seguir a carreira dentro da Previdência. Eu sou muito feliz lá dentro. Então,
Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa questão da PS, tirado as dúvidas. Pretendo fazer outros scopes falando sobre os métodos de estudo que eu uso, as revisões que estão dando certo para mim, sobre ansiedade que acaba sempre atrapalhando a gente, né? E se vocês quiserem me passar sugestões, mais dúvidas, eu disponibilizei o e-mail do meu blog, que é bemaus30, o numeral, @hotmail.com. Tô colocando os vídeos lá na minha página do YouTube também, Tatiane Borges. E eu espero ter ajudado vocês, e força, determinação, disciplina, confiança em vocês e confiança em Deus. Façam a parte de vocês que tudo vai dar certo. Um grande abraço a todos, bom feriado, nada de descansar, vamos todo mundo estudar. Tô indo estudar agora, tô indo pro meu cantinho e vamos todos continuar. Eu estudo uma média de 4 horas por dia, Paola. Como eu sou dona de casa, também trabalho fora, né? Não é uma coisa certa, assim. Depois eu vou fazer um scope sobre o meu tipo de estudo. Eu estudo por ciclos. Então, em média, num dia que é muito difícil, que as coisas dão errado, eu não durmo sem estudar 3 horas. Mas a minha média é 4 horas, porque às vezes eu estudo 3 horas, às vezes eu estudo 4, é o normal, e tem dia que eu consigo estudar até 6 horas. O importante não é o tempo de estudo que você vai ter, mas o importante é o que você vai fazer com o tempo que você tem. Se você estudar com bastante concentração, bastante ânimo, focada no seu objetivo final, você pode ter meia hora de estudo todo dia. Pode demorar um pouco mais, mas você chega lá. E às vezes nem demora tanto, depende do seu nível de concentração. Depende de quanto você consegue dominar a sua ansiedade. Isso aqui é importante, gente. Então, um abraço a todos, né? Me mandem sugestões, eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu acredito que o planeta Terra está entrando numa vibração muito melhor, em que quando todas as pessoas conseguirem realizarem seus sonhos, serem realizadas, bem-sucedidas, a energia vai ficar muito melhor. Então, eu sempre procuro ajudar todo mundo que eu posso da melhor forma, viu? Boa sorte aí, galera, e não desistam. Continuem firmes que vocês chegam lá. Um abraço.